Pergunta 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Resposta: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ele ainda odeie o seu inimigo e mesmo persiga. Quando, porém, se lhe restabeleça a serenidade das ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme seu caráter. Então essa é a questão interessante, né? Vai depender se ele, eu preciso, um atirador de elite, eu preciso perseguir fulano. Alguém mata ele e ele continua querendo perseguir fulano. Se ele parar para perceber que ele é um espírito, né? O espírito não tem pátria, que ele pode mais para frente encarnar naquele país, e etc, etc. Claro que essas são reflexões que virão com o passar do tempo. Mas ali no calor, de repente, ele pode continuar guerreando, odiando, querendo que aquele exército morra, etc. Gerar uma certa animosidade. Por exemplo, se ele encarnou muitas vezes em um país que tem guerra com outro país, ele pode desenvolver uma certa aversão àquele outro país, né? Como nós já tratamos sobre isso na questão da sexualidade, né? Às vezes a gente cristaliza um comportamento, um objeto de pensamento, e mudamos de encarnação, mas continuamos cristalizados naquele estilo de pensamento, naquele estilo de desejo. Então isso também pode acontecer. Mas, pela lógica, com o passar do tempo, ele vai entender que ele é um espírito, e espírito não tem pátria. Pergunta 547A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Resposta: perfeitamente. Está ali, está ouvindo os tiros, está ouvindo as pessoas gritar, as dores, o ódio, o lamento, o medo, né, a covardia, tudo isso está ali envolvido. Ele continua a perceber aquilo, porque ele é um espírito, né? Com o tempo, se for mais elevado, se afastará e não ouvirá mais. Outros vão chafurdar no desejo, talvez até de querer buscar a vingança daquele que o matou na guerra, né? Então também pode acontecer tudo isso. Tudo isso está previsto dentro da lei de liberdade.